Paz do Senhor, os nossos irmãos e irmãs da ICPI Santo André, todos os nossos amigos e familiares que estão nos acompanhando. É um privilégio poder estar com você, compartilhar esse tempo e poder servir a sua vida com a palavra do Senhor. O texto que nós vamos refletir hoje está em 2 Crônicas, capítulo 20, dos versos 1 a 12. Eu não vou ler ele agora, acredito que você já tenha feito isso no seu culto doméstico, mas nós fique com a sua Bíblia aberta e à medida em que a gente vai trazendo a palavra, você vai acompanhando comigo na sua Bíblia. É difícil a gente relacionar ou não relacionar qualquer palavra da Bíblia com a situação que a gente está vivendo hoje, né? É muito difícil, essa pandemia nos atacou de uma tal maneira que a gente não consegue desassociar, tudo parece que gira em torno desse tema. Mas eu queria te convidar para que nessa reflexão a gente pensasse de uma forma mais abrangente. É lógico que esse é o grande problema do mundo, mas eu creio que essa palavra aqui tem algo para nos falar além desse problema especificamente, para tratar problemas da nossa vida. Afinal de contas, o coronavírus não é o único problema que nós temos agora. Na maioria dos lares, na maioria das vidas, certamente há outros problemas se somando ao coronavírus. Talvez nessa caminhada toda, algumas coisas que você achava que eram um problema nem são mais. Mas o fato é que muitos de nós não estamos enfrentando apenas essa pandemia como um problema. As famílias que tinham seus problemas familiares continuam. As outras enfermidades da nossa casa, dos nossos amigos continuam. E a gente tem que lidar com tudo isso. E a palavra de Deus ela tem instrução para nós. Como nós podemos lidar com as dificuldades da nossa vida. Depois dessa pandemia, outros problemas virão. Isso não é uma questão de ser pessimista, é a vida. A vida é exatamente assim. Esse ciclo de vitórias, de fracassos, de alegrias, de tristezas, é a constância humana, é assim que nós vivemos. Um problema após o outro, uma vitória após a outra. Então a gente precisa olhar para a Bíblia e tentar extrair dela aquilo que ela tem de informação e instrução para o nosso coração, para a gente lidar bem com cada uma dessas dificuldades, confiando no Senhor. Nós gastamos muito tempo e recurso tentando tapar as brechas do muro da nossa vida. Nós não queremos nos sentir vulneráveis. Ninguém quer se sentir vulnerável, ninguém quer admitir a sua vulnerabilidade. Mas essas situações todas que têm acontecido no mundo mostram o quanto nós somos vulneráveis, o quanto nós estamos suscetíveis a coisas tão mínimas como um vírus. Então, a única garantia que nós temos, né? Muitas pessoas querem garantir o futuro, o seu futuro e o futuro dos seus filhos, da sua posteridade, mas a única garantia que nós temos é que nós não conseguimos garantir nada, absolutamente nada. Qualquer esperança que nós colocarmos nos nossos próprios esforços ou nos sistemas humanos, eles irão ruir cedo ou tarde. É só você observar o que está acontecendo. Os deuses desse século estão caindo um a um. Todos eles. Quem confiava na estabilidade econômica está desesperado agora. Quem confiava no seu luxuoso convênio médico também agora está desesperado. Porque só o fato de você ter um bom convênio não te livra da possibilidade de ser contaminado e de sofrer essa doença. Quem buscava prazer nas viagens, nas baladas, nos shoppings, nas academias, agora está tentando se distrair com as programações de TV. Colocam os seus olhos, fixam ele na tela, esperando que tudo isso passe logo. Confiar nas coisas criadas e não no Criador é a receita para a frustração e a desesperança. Josafá, que é o personagem principal aqui dessa história, ele está longe de ser um modelo para nós. Ele cometeu muitos erros. No início do seu reinado, ele fez alianças que desagradaram a Deus e no final do seu reinado ele cometeu os mesmos erros. Mas nesta ocasião especial, há algo nesse texto que a gente pode tirar como princípio para a nossa vida. O autor das Crônicas faz questão de mostrar isso, mostrar a fraqueza de Josafá para que a gente não pense que ele é um sobre-humano, que ele é alguém que consegue lidar com os problemas de uma forma que ninguém consegue. Não, a Bíblia faz questão de mostrar que todos os homens foram incapazes de responder à graça de Deus e à misericórdia de Deus da forma como ele esperava. Todos fracassaram. O único que não fracassou foi Jesus Cristo. Deus permanece fiel
E ele usa essa narrativa justamente para mostrar que nós podemos comprovar a fidelidade de Deus quando nós confiamos somente nele. E foi nisso que Josafá acertou nessa história aqui que está envolvida no capítulo 20 de 2 Crônicas. E a pergunta que a gente deve fazer olhando para esse texto é essa: que tipo de postura Deus espera de nós quando a incerteza e a impossibilidade ocupam o horizonte da nossa vida? O que será que Deus espera de nós quando a gente está diante de situações que para nós parecem ser impossíveis? 3 exércitos nessa ocasião aqui, se você puder, depois leia o capítulo todo, 3 exércitos se levantam e declaram guerra contra Josafá. Ele havia tido um período de estabilidade, de paz no seu governo, mas as coisas começam a se complicar. E esses 3 exércitos, esses 3 reis se levantam para lutar contra Josafá. E apesar dele ter organizado um exército bem estruturado, equipado, apesar de no início do seu reinado ele ter fortificado as cidades de Judá, ele, quando viu aquela ameaça, ele percebeu que a estrutura dele não ia dar conta. Josafá sentiu a sua vulnerabilidade e, como humano que era, ele teve medo. O verso 3 diz isso, que Josafá ficou amedrontado com essa notícia e pediu orientação ao Senhor. Esse rei poderia ter tentado reforçar ainda mais as suas defesas, ele poderia ter feito como fez no início do seu reinado, feito alianças com reis mais poderosos para somar com o seu exército e ele poder lidar com aquela ameaça. Ele poderia ter traçado uma estratégia militar diferente para enfrentar aquela situação. Mas Josafá fez a melhor coisa que ele poderia fazer. Ele pediu orientação ao Senhor. Ele ordenou um jejum para buscar a ajuda do Senhor. O resultado dessa atitude de Josafá foi glorioso. A gente vê a sequência do capítulo, mais para o final do capítulo 20, vai mostrar como Deus atuou de forma extraordinária. De forma estrondosa, ele aniquilou os 3 exércitos. E o incrível é que nenhum soldado de Judá, nenhum soldado de Josafá precisou desembaiar sua espada. Não precisou usar sua espada, porque o próprio Deus aniquilou completamente todo o exército inimigo. Os 3 exércitos inimigos caíram prostrados diante do exército de Judá. O único trabalho que eles tiveram foi recolher os despojos da guerra. Eles gastaram 3 dias para recolher aquela riqueza que os exércitos deixaram. Mas a porção que eu gostaria de refletir com você hoje não é pensar no triunfo da batalha. Lógico que isso tudo é importante, mostra o poder de Deus, mas o que eu queria que você olhasse hoje comigo nesse trecho das Escrituras é que Josafá fez uma oração, e essa oração transformou ele de um rei medroso, de um rei amedrontado, para uma pessoa de fé. Se você comparar o versículo 3 com o versículo 20, você vai perceber isso. Enquanto no verso 3 ele está amedrontado, no verso 20 ele se dirige ao povo com essas palavras: escutem-me, povo de Judá e de Jerusalém, creiam no Senhor seu Deus e permanecerão firmes, creiam em seus profetas e terão êxito. Então veja isso, uma oração transformou o coração de Josafá antes mesmo dele ter atingido a vitória. E eu consegui encontrar, espero que você consiga também, encontrar aqui 4 princípios, 4 coisas nesta oração que nos ajudam a lidar com todos os problemas da nossa vida, nos dão resiliência, nos dão estrutura para enfrentar as adversidades. Acompanhe comigo na sua Bíblia. A primeira instrução, o primeiro princípio que a gente consegue ver nessa oração de Josafá é que ele confrontou o seu problema com o caráter de Deus. Lembre que a gente falou de caráter de Deus em algumas mensagens passadas. Esse é um conceito muito importante que a gente precisa ter claro no nosso coração. Veja o que ele diz no verso 6. Ele diz assim: ó Senhor, o Deus de nossos antepassados, somente Tu és o Deus que está nos céus. Tu governas todos os reinos da terra. És forte e poderoso e ninguém pode resistir a Ti. O problema que ameaçava Josafá eram aqueles 3 reinos.
Só que ele, na sua oração, recorre àquele que governa sobre todos os reinos. Josafá, na sua oração, pensa na grandeza de Deus, em quem Deus é. E o que ele faz é comparar o problema que ele tinha diante dele com a grandeza do seu Deus. A soberania de Deus, meus irmãos, ela é insuperável. E por sabermos disso, só saber isso sobre Deus, já deveria trazer consolo, paz ao nosso coração. Deveria ser suficiente para a nossa alma se sentir segura. O fato de saber que nós estamos nas mãos do Senhor, nas mais poderosas mãos do universo. Mas o fato é que essa verdade por vezes nos escapa. A gente se esquece de quem Deus é e por isso a gente se sente amedrontado, ameaçado. Porque a gente esquece do poder do nosso Deus. Você consegue se lembrar de Pedro? Não é exatamente isso que aconteceu com ele. Ele foi chamado por Jesus para sair do barco. Ele começou a andar sobre as águas, algo maravilhoso. Mas quando ele começou a olhar para o vento e deixou de olhar para Cristo, ele começou a afundar. É isso que acontece quando a gente se sente amedrontado. Por um momento a gente se esquece de quem Deus é. Por um momento a gente perde de vista o poder, a soberania de Deus. E a gente começa a olhar mais para as circunstâncias, mais para o lado. O autor de Hebreus diz, tenha os olhos fixos no Senhor Jesus, autor e consumador da sua fé, para que a sua alma não desmaie. Então é isso que Josafá faz. Pensa na grandeza de Deus e ao pensar em quem Deus é, isso traz alento, consolo para ele. Começa a ressuscitar a sua esperança dentro do seu coração. A segunda coisa nessa oração que nós precisamos marcar para nós é que Josafá confronta o seu problema com o plano de Deus. Primeiro ele confronta com o caráter de Deus e agora ele confronta com o plano. E qual era o plano? O plano era que Deus tinha prometido para Abraão que aquela terra seria do povo de Israel. O próprio Deus fez isso, era plano do Senhor. E aquela ameaça, aqueles 3 reinos estavam ameaçando esse plano. Mas Josafá começa a pensar isso na oração. E ele diz com essas palavras, acompanhe na sua Bíblia, verso 7. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os habitantes desta terra quando Israel, teu povo, chegou? Não deste esta terra para sempre aos descendentes de teu amigo Abraão? Então o que Josafá está fazendo é comparar o plano de Deus, aquilo que ele havia prometido com o que estava para acontecer. Será que esses reinos, esses 3 reinos, podem realmente frustrar o plano do Deus Todo-Poderoso? Isso parece estranho. E ele havia dito isso para Abraão lá atrás, lá em Gênesis a gente vê ele dizendo para Abraão, Gênesis 12, verso 17, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Essa promessa estava sobre a vida de todos os filhos de Abraão. Josafá é descendência de Abraão. E esse plano estava estabelecido sobre essa nação. Então o que Josafá faz é confrontar. Será mesmo que esses 3 reinos vão frustrar aquilo que o Senhor nos prometeu? Na sequência, o terceiro ponto é que ele confronta o seu problema com as promessas de Deus. Além de haver um plano estabelecido do conhecimento revelado por Deus à nação de Judá, havia também promessas de Deus para aquela nação. E as promessas estão lá feitas na ocasião em que o templo é consagrado. E Josafá se lembra dessas promessas e cita a palavra e as promessas na oração. Acompanhe o verso 8 e 9. Diz assim: teu povo se estabeleceu aqui e construiu esse templo em honra ao teu nome. Disseram, se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, praga ou fome, nos colocaremos em tua presença, diante deste templo, onde o teu nome é honrado. Clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Essa promessa está lá em 2 Crônicas 7. Josafá, então, ele confronta essa situação em que ele estava enfrentando, aquele problema, com a promessa de Deus. Deus prometeu que se houvesse sobre nós, se levantasse algum tipo de ameaça, nós iríamos nos voltar ao Senhor e Ele nos ouviria e Ele nos salvaria. Josafá podia confiar nessa promessa porque ele não estava em rebeldia. De fato, mesmo esta promessa dada de Deus ao seu povo
no final, com tanto pecado e com tantos outros avisos, vai culminar na destruição de Jerusalém lá para frente, a destruição de Judá, a invasão do Império Babilônico. Mas nessa ocasião, ainda o início, do desenvolvimento da monarquia em Israel e em Judá, a gente vê um rei que está procurando estabelecer uma fidelidade ao Senhor. Os versos anteriores, a história de Josafá, nos capítulos anteriores, mostra a preocupação dele em ensinar o povo, ensinar todos eles sobre a palavra e a lei do Senhor, em desfazer os ídolos, em destronar os ídolos daquela nação. Então Josafá poderia confiar na promessa de Deus, porque ele estava procurando obedecer ao Senhor. Então aquela promessa tinha validade, e ele confronta o problema que estava diante dele com a promessa que ele tinha da parte de Deus. Então, pelo fato dele estar em obediência, ele está honrando a Deus com a sua vida, apesar dos seus fracassos, dos seus erros. Isso mostra que ele poderia confiar na promessa de Deus. E de fato ele o fez. E ele também coloca aqui uma situação interessante. Ele coloca diante de Deus a própria decisão que Deus havia tomado sobre aquelas mesmas nações muito tempo atrás, quando Moisés estava liderando aquele povo do Egito para entrar em Canaã. Eles iam passar por aquele território, eles iam passar por Moabe, mas o próprio Deus não permitiu que isso acontecesse. E Josafá, na sua oração, lembra Deus disso, se é que Deus precisa ser lembrado de alguma coisa. Mas ele o faz. Versos 10 e 11. Agora, vê o que fazem os exércitos de Amon, Moabe e do monte Seir. Tu não permitiste que nossos antepassados invadissem essas nações, quando Israel saiu do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não os destruíram. Vê como nos retribuem, vieram nos expulsar de nossa terra, que nos deste por herança. Então parece que, de certa forma, Josafá está sugerindo que o fato de o povo de Israel ter obedecido a Deus lá no passado e não ter invadido aquela terra, agora está causando um problema. E ele questiona Deus sobre isso. Senhor, o Senhor não deixou a gente destruir essa nação lá atrás, e agora essa mesma nação está se levantando e nos ameaçando. Muitas vezes a gente faz isso, muitas vezes a gente se comporta assim. Parece que o fato da gente ter obedecido a Deus, uma instrução que Ele deu, ou um princípio que Ele estabeleceu na sua palavra, parece que as coisas ficam piores. E às vezes a gente fica questionando se ter obedecido a Deus lá atrás foi mesmo a decisão certa. Parece que nos trouxe por um caminho mais difícil ainda. Por vezes nós escolhemos o caminho da obediência e parece que tudo fica pior. Eu fui tentar ajudar, sendo acolhedor, cuidando dessa pessoa, misericordioso, e olha no que deu. Se eu tivesse omitido isso, se eu tivesse evitado essa situação, talvez tudo seria diferente. Eu teria ganhado essa causa na justiça se eu tivesse permitido que o advogado manipulasse as provas. Ou o meu comércio não teria fechado se eu tivesse dado um jeito na contabilidade. Parece que o fato de ser honesto, o fato de cumprir a lei do Senhor, às vezes nos leva por situações mais difíceis. Parece que Josafá está pensando nisso agora, mas ele coloca isso diante de Deus. Fala, Senhor, se essas nações estão se levantando contra nós hoje, é porque nós não aniquilamos eles lá atrás, porque o Senhor não nos permitiu. E ele coloca isso em oração diante do Senhor. E você deve fazer isso, eu devo fazer isso diante do Senhor. Nós devemos colocar diante de Deus essas nossas angústias, aquilo que parece que está errado, aquilo que a gente não está entendendo, mas colocar diante do Senhor, não colocar diante aquelas pessoas que não têm estrutura para suportar isso. Às vezes a gente reclama com todo mundo, mas não reclama aos pés da cruz de Cristo. Então, se você acha que está sendo injustiçado, você acha que o que você está fazendo não está dando certo e você estava em obediência a Deus, leve isso a Ele em oração. Josafá fez isso, colocou diante de Deus o seu próprio plano, as suas próprias promessas. E por último, Josafá confronta o seu problema com a sua própria fraqueza. Veja, ele olhou para o caráter de Deus, ele olhou para o plano de Deus, ele olhou para as promessas de Deus e ele agora olha para si mesmo e vê o quanto ele é fraco. É assim que ele termina a sua oração. Verso 12, ó nosso Deus, não os castigarás por isso? Não temos forças para lutar com esse exército imenso que está prestes a nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas esperamos o socorro que vem de ti. Veja, não temos forças para lutar e não sabemos o que fazer.
Josafá sabe quem ele é, sabe da sua impossibilidade, sabe da sua incapacidade, e ele termina a oração assim. Ele se volta para si mesmo, vê que aqueles recursos, tudo aquilo que ele havia construído, toda aquela proteção das cidades eram ainda insuficientes para lidar com aquela ameaça. Nenhuma estratégia militar poderia conter aqueles 3 exércitos, eles eram muito mais numerosos. E essa conclusão que Josafá chega na sua oração, deixa ele na posição ideal e desejada por Deus, uma posição de total dependência. É isso que Deus quer de nós, é essa postura que Deus quer de nós, total dependência. Paulo entendeu isso muito bem quando ele narrou o quanto era afetado por um espinho, dizendo isso lá na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, ele diz, a minha graça, as palavras de Deus para ele, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu sou fraco, Paulo entendeu, é aí que eu sou forte. Que oração preciosa, irmãos. A vitória de Josafá começa aqui. Os exércitos continuavam a marchar contra Judá, mas aqui Josafá já tinha vencido, porque ele entendeu quem Deus era e ele entendeu quem ele era. E essa é a melhor coisa que nós podemos fazer. Quando pensamos na grandeza de Deus, reconhecemos a nossa fraqueza, nos colocamos na posição perfeita para desfrutarmos da bondade do Senhor. E essa é a aplicação desse texto. Falta para a gente, muitas vezes, sobriedade para lidar com os nossos problemas. Falta reflexão, falta frieza para quando as coisas estão ameaçando a nossa integridade de alguma maneira espiritual, emocional, física, a gente se lembrar de quem é o Deus que nós servimos, das promessas que Ele fez sobre nós, a nosso respeito, do plano que Ele estabeleceu e revelou na Sua palavra, e nos lembrarmos de quem nós somos também, da nossa vulnerabilidade e total dependência de Deus. Nos falta isso. A gente é munido pelo Senhor de várias palavras, de muitas ministrações, de muitas instruções, mas quando o problema vem, parece que tudo isso se vai. Parece que a gente esquece de tudo aquilo que o Senhor já nos disse, de todos os não temas que Ele falou para nós, de todas as vezes que Ele levantou alguém para nos dizer, fica tranquilo porque eu sou contigo. Parece que a gente se esquece de tudo isso. Como disse Paulo, a nossa miséria está associada ao fato de nós esperarmos em Cristo somente nessa vida. Josafá alicerçou a sua confiança no caráter e na soberania de Deus. E eu ouso parafrasear a oração de Josafá com essas palavras. Eu não compreendo o modo como o Senhor conduziu as coisas até aqui. Essa situação parece contradizer o que o Senhor é e também o que o Senhor me prometeu. Mas mesmo sem entender, eu creio em Ti. E por isso nada posso fazer, senão colocar a minha confiança em Ti. Esse é o desafio para nós diante dessa palavra, irmãos. Diante daquilo que está no mundo, da ameaça do mundo, da ameaça das nossas vidas, dos seus problemas internos, das suas necessidades na sua casa. Nós nos colocarmos diante do Senhor com essa oração e dizer, eu não compreendo os Teus caminhos, mas tudo que eu tenho que fazer e tudo que eu posso fazer é confiar em Ti. Porque como disse Pedro, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. A minha oração e a minha expectativa é que a oração de Josafá, aquilo que ele deixou como modelo para nós, não porque ele é perfeito, mas porque ele se agarrou no próprio caráter de Deus, no plano de Deus, nas promessas de Deus. Que essa oração traga para mim e para você estrutura para a gente suportar não apenas a pandemia, mas todos os outros problemas que virão. Porque se uma coisa é certa na vida do cristão, é que haverá dificuldades e tribulações. E o desafio que a Bíblia tem para nós é que diante das tribulações a gente ainda tem que ter alegria, ter disposição. Como isso pode ser possível? Como a gente pode se alegrar na tribulação, como Paulo e Tiago ensinaram? Nós podemos, porque nós não estamos olhando para nós mesmos, nós não estamos olhando para o poder que a gente tem, nós estamos olhando para o Senhor, nós estamos olhando para o seu plano, para quem Ele é e para as suas promessas. Então fortaleça o seu coração, fortaleça a sua mente, a sua alma, faça essa oração que Josafá fez, confronte o seu problema com quem Deus é, com o seu plano e com as suas promessas. Reconheça a sua total dependência de Deus. E depois disso, assim como aconteceu com o povo de Judá,
contemple o livramento e a salvação do Senhor nosso Deus. Você pode orar comigo? Senhor, eu te louvo pelas tuas infinitas e maravilhosas promessas. Mais do que isso, por quem o Senhor é e pela forma como o Senhor graciosamente se revelou na sua palavra. O Senhor se deixou conhecer. Nós jamais chegaríamos ao conhecimento do Senhor se o Senhor mesmo não se revelasse. O Senhor mostrou para nós o teu caráter, a tua glória, a tua soberania, a tua bondade, a tua misericórdia sem fim. O Senhor provou o seu amor, entregando Cristo como seu único filho naquela cruz para morrer por nós. O Senhor, em sua infinita graça, nos alcançou. O Senhor nos fez promessa. O Senhor nos contou o seu plano eterno e o Senhor nos incluiu nesse plano. Deus, que tudo isso, Deus, que a maravilha dessas revelações possam fortalecer o nosso coração, para que sejamos como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Fortalece, Senhor, os joelhos desconjuntados, as mãos enfraquecidas, para que diante desta pandemia e de todos os outros problemas que nos assolam e que nos assolarão, nós sejamos revestidos do teu caráter, das tuas promessas e do teu plano redentor. Que o nosso coração se apoie somente em ti, que de forma nenhuma a nossa confiança esteja nas coisas criadas, mas no Criador de todas as coisas. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja sobre a sua vida, não apenas hoje, mas para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que essa palavra fortaleça o seu coração, e se você quiser entrar em contato conosco de alguma maneira, acesse a página, a fanpage do Facebook da igreja, para que a gente possa continuar essa conversa com você. Deus te abençoe em Cristo Jesus.